Bom, imagina só. Janeiro de 1660. Um burocrata na casa dos 20 e poucos anos tranca a porta do quarto, abre um caderno e começa a escrever um código secreto. Uhum, o que já faz a gente pensar logo em espionagem, né? Exato. A gente logo imagina, sei lá, segredos de Estado, tramas obscuras, planos de guerra para o Império. Mas, assim, quando finalmente decifraram o texto, o que tinha lá sob essas camadas de criptografia? Nada de espionagem gloriosa. Nada. Eram só reclamações bem vívidas sobre uma dor de estômago terrível, umas admissões de pequenas fraudes no trabalho e, tipo, uma indignação genuína porque a torta de viado que serviram no jantar era de carne de vaca pura. O que já revela de cara o nível absurdo de intimidade que a gente tem em mãos hoje. Com certeza. E esse é o foco da nossa análise profunda de hoje. A gente vai mergulhar na vida e no famoso diário de Samuel Pepys. Isso mesmo. A ideia é desvendar o homem por trás do mito. Exatamente. Como que um burocrata aparentemente super comum conseguiu criar o retrato mais vívido de toda uma era, misturando, sabe, a alta política do século XVII com essas banalidades hilárias do dia a dia. E o mais legal é o método que ele usou para isso. O código que ele usou nem era uma cifra militar impenetrável. Ah, não era? Não, era o sistema de taquigrafia do Thomas Shelton, que tinha sido criado umas décadas antes, lá por 1620. Ah, taquigrafia? Isso, é um detalhe técnico fascinante. A taquigrafia fonética do Shelton funcionava substituindo consoantes por uns símbolos geométricos e simplesmente omitindo a maioria das vogais. Nossa, devia ser bem difícil de ler. Sim, e a intenção original do Shelton era que as pessoas pudessem transcrever sermões na igreja em tempo real. Sério? Para copiar sermão? Exato. Mas, nas mãos desse jovem, o Pepys, virou uma ferramenta dupla. Permitia que ele escrevesse na velocidade do próprio pensamento e, ao mesmo tempo, criava uma barreira visual, né, contra os olhos curiosos da esposa ou dos criados. Uma barreira que transformou esse material na nossa missão de hoje. E para entender esse nível de franqueza, a gente precisa olhar para as raízes dele, que inclusive são cercadas de um certo debate. Muito debate. Porque durante muito tempo rolava aquela ideia de que o Pepys era um homem de origens puramente plebeias, sabe? Um homem do povo que ascendeu ao poder só porque o pai dele era um alfaiate endividado lá em Londres. Mas olha, essa é uma meia-verdade que meio que obscurece a dinâmica social da Inglaterra naquela época. Como assim? Assim, é fato que o pai dele lutava financeiramente, cortando tecidos, claro. Mas a linhagem de uma pessoa no século XVII carregava um peso que ia muito além do saldo bancário imediato da família, sabe? Ah, entendi. O nome importava mais que o dinheiro no bolso. Exatamente. Os Pepys tinham raízes super profundas no condado de Cambridgeshire, tinham registros estabelecidos lá que remontavam ao século XIII. Caramba, século XIII. Pois é, tinham monges, administradores rurais, fazendeiros bem prósperos na árvore genealógica, e o Samuel Pepys tinha uma consciência muito aguda dessa herança toda. Tanto que ele exibia isso, né? Sim, ele mandou fazer um ex-libris, que é aquele selo decorativo que se cola na contracapa dos livros, ostentando a ligação dele com a, entre aspas, antiga família de Pepys de Cottenham. Olha só a prepotência. Pois é. Ele operava com a mentalidade de alguém que pertencia a uma classe superior, só que temporariamente sem fundos, sabe? E não como alguém sem passado. O que torna a escolha matrimonial dele ainda mais curiosa, se a gente pensar bem. Com certeza. Porque com todo esse orgulho ancestral e a necessidade de ascender socialmente, com quem ele casa? Com a Elizabeth St. Michel. Uma escolha bem inusitada. Muito. Ela tinha 15 anos, não tinha um centavo de dote para oferecer e a família dela era tipo uma tempestade de caos absoluto. O pai dela, principalmente, né? O pai dela, o Alexander, era um hugonote francês deserdado que passou a vida inteira correndo atrás do que a gente só pode chamar de delírios de engenharia. Delírios é a palavra certa. Ele tentou patentear métodos absurdos para curar chaminés que fumegavam demais. E num dos momentos mais bizarros, ele mandou uma petição oficial para o rei afirmando ter descoberto as lendárias minas de ouro do rei Salomão. Nossa, esse casamento com a Elizabeth ilustra muito um lado impulsivo e genuinamente romântico do Pepys. Porque lógica financeira não tinha nenhuma. Nenhuma.
Numa sociedade onde o casamento era basicamente uma transação comercial para consolidar patrimônio, se aliar ao Alexander Steinmickel era um suicídio financeiro. Um buraco negro de dinheiro? Exato. O Alexander era o arquétipo daquele visionário totalmente sem contato com a realidade. Casando com Elizabeth, o Pepys assumiu a responsabilidade por uma jovem sem instrução formal de elite, sem rede de segurança, unindo dois jovens cujos pais estavam essencialmente quebrados. E o nível de desorganização dessa união vai muito além da conta bancária, chega até no próprio calendário deles. Essa história das datas é fantástica. É surreal. O registro oficial lá da Igreja de Santa Margarida, em Westminster, documenta o casamento no dia 1º de dezembro de 1655. Só que o casal celebrava, religiosamente, o aniversário de união no dia 10 de outubro. Pois é. E assim, esquecer a data do próprio casamento já é ruim, mas conseguir fazer com que a sua esposa concorde com a data errada por mais de uma década e ainda errar a contagem dos anos de vez em quando é um nível totalmente novo de confusão. É verdade. Mas esse é um excelente ponto de entrada para a gente entender a mecânica da época. Por quê? Porque a padronização do tempo, do jeito que a gente concebe hoje em dia, simplesmente não existia. Ah, o calendário era diferente. Sim, a Inglaterra ainda operava no calendário juliano, que já estava super defasado em relação ao resto da Europa continental. E, para complicar logisticamente a vida de qualquer historiador, o ano legal e administrativo não começava no dia 1º de janeiro. Começava quando? Só no dia 25 de março. Caramba. No dia da Anunciação. Isso atrelava o relógio do Estado aos ciclos religiosos e agrícolas. Então as datas nos documentos oficiais viravam uma bagunça. Totalmente. Um documento datado de fevereiro de 1661 poderia, na verdade, estar se referindo ao que hoje a gente chamaria de 1662. Nossa, que pesadelo. Então, essa fluidez no registro do tempo ajuda a explicar por que a memória pessoal muitas vezes se sobrepunha aos registros oficiais em papel, sabe? Que ficavam arquivados lá em paróquias super distantes. Faz sentido. Bom, mas essa fluidez temporal e a falta de dinheiro significavam que o jovem casal precisava de uma ajuda externa para sobreviver. Uma alavanca, né? Isso. Sem dote, sem fortuna, a única moeda de troca era a influência. E aí entra a figura que mudaria tudo para ele. O primo em primeiro grau do Pepys, Sir Edward Montagu, que depois virou o Conde de Sandwich. Essa foi a grande sorte dele. Sim, o Montagu era um peso pesado político e militar. Basicamente, ele resgatou o Pepys da obscuridade e colocou ele num navio, o Naseby, que estava indo cruzar o canal para trazer o rei Charles II de volta do exílio. E a presença do Pepys nesse navio, que inclusive logo foi rebatizado de Charles em homenagem ao monarca, é o momento exato em que ele deixa de ser só um observador e passa a integrar a máquina do Estado. Ele entra para o jogo. Exato. Porque meritocracia, nessa época, era um conceito inexistente. O nepotismo era a espinha dorsal de toda a administração pública. Se não tivesse um parente forte, não entrava. Isso mesmo. O Montagu precisava de alguém muito leal para cuidar dos assuntos dele, e o Pepys, que estava sedento por uma oportunidade, agarrou essa chance com uma tenacidade impressionante. O que levou a nomeação dele para o cargo de secretário ou Clerk of the Acts lá no escritório da Marinha. Só que a chegada dele a esse cargo parece uma comédia de costumes, né? Parece mesmo, porque o posto já tinha um titular, um tal de Thomas Barlow, e para sentar na cadeira, o Pepys precisou fazer um acordo que, hoje em dia, a gente veria como pura corrupção. Totalmente. Ele concordou em pagar para o Barlow uma anuidade vitalícia de 100 libras só para que o cara ficasse em casa e nunca aparecesse no trabalho. E, anos depois, quando ele recebe a notícia de que o Barlow morreu, o diário mostra um alívio financeiro palpável, sabe? Uma alegria bem contida. É a moralidade super flexível da sobrevivência, né? Cada um se vira como pode. Mas o mais irônico de tudo isso é o que as instruções navais da época exigiam de quem ocupava o cargo. Nossa, as exigências eram altíssimas. Sim, o regulamento ditava estritamente que o secretário tinha que ter um conhecimento enciclopédico sobre navegação, suprimentos e construção naval. E ele não sabia nada? Nada. O texto alertava que, se a pessoa não pudesse debater de igual para igual com os comissários mais velhos, ele seria considerado um
entre aspas, idiota, um mero estorvo. E quando Pepys assumiu, ele não só ignorava a diferença entre os tipos de madeira para navio, guerras brutais contra os holandeses pelo domínio das rotas globais. O controle dos mares era sobrevivência nacional pura. Era questão de vida ou morte para o país. Como é possível que o cara, nomeado para gerir os contratos, assinar a compra de provisões e auditar os estaleiros, estivesse, em pleno verão de 1661, acordando de madrugada para decorar a tabuada de multiplicação? Como que isso não destruiu a Marinha Real? A resposta para isso revela a verdadeira genialidade administrativa do Pepys. E também expõe o quão rudimentar o Estado moderno era nessa infância. O Estado ainda engatinhava. Muito. O sistema não entrou em colapso porque, antes dele, as coisas eram geridas com base pura e simplesmente na intuição, em propinas e numa desorganização que todo mundo aceitava. Era o padrão da época. Era. Só que, ao perceber a própria ignorância, o Pepys foi tomado por uma obsessão metódica. O fato dele ter que aprender a multiplicar aos 28 anos mostra como o currículo da Universidade de Cambridge preparou ele para ler em latim, mas não para gerir orçamentos. Não tinha parte prática nenhuma. Exato. Então, o que ele faz? Ele contrata um professor particular e começa a devorar manuais. Mas mais do que isso, ele ia fisicamente aos estaleiros de Deptford e Woolwich. Ele ia ver a coisa acontecer na prática. Isso. Ele interrogava os carpinteiros navais para entender como a madeira era medida, descobria como os fornecedores superfaturavam o alcatrão e o cânhamo. Ele pegou essa vergonha inicial e converteu num domínio técnico inquestionável. Transformou a burocracia naval. Exatamente. De um clube de cavalheiros amadores para um departamento realmente profissional. E essa ética de trabalho meio maníaca dele, essa recusa em ser engolido pelas circunstâncias, é o reflexo exato de como ele lidava com a própria biologia, sabe? Com certeza, a resiliência física dele era assustadora. Muito. A mesma obstinação para aprender matemática do zero enquanto administra uma frota de guerra é o que fez ele sobreviver a um dos maiores horrores médicos da época. Lá em 26 de março de 1658, ele passou por uma cirurgia de litotomia para tirar uma pedra na bexiga. E para quem nos ouve, é fundamental entender a brutalidade logística desse procedimento no século XVII. É cenário de filme de terror. Literalmente. Sem anestesia nenhuma, sem antisséptico, com o paciente amarrado e segurado por homens fortes, enquanto o cirurgião fazia uma incisão super rápida e profunda. Nossa! A taxa de mortalidade por choque, perda de sangue ou infecção depois da cirurgia era colossal. E o cirurgião extraiu uma pedra do tamanho de uma bola de tênis. Do tamanho de uma bola de tênis. Sem anestesia? Sobreviver a isso mudou completamente a arquitetura mental do Pepys. Ele guardou o cálculo num estojo encomendado especialmente para isso e ele passou a sediar um banquete luxuoso todo ano na data exata da operação. Celebrar o aniversário de uma cirurgia dessas faz todo o sentido. É tipo celebrar um renascimento mesmo. Era o segundo aniversário dele. E tem uma nota médica bem sombria nessa história toda. Qual? A autópsia feita depois que ele morreu de causas naturais, muitas décadas depois, revelou que o rim esquerdo dele abrigava um ninho com mais 7 pedras. Caramba! Ou seja, ele passou a vida inteira operando, liderando a Marinha, sentindo uma dor crônica silenciosa. E eu acho que essa proximidade quase física com a mortalidade ajuda muito a explicar a decisão mais louca da carreira dele. A da peste, né? Quando a peste bubônica varreu Londres alguns anos depois, a reação natural de qualquer pessoa que tivesse dinheiro era fugir imediatamente. Todo mundo que podia ir embora. Sim, a corte fugiu, o parlamento fugiu, as ruas ficaram vazias, cheias daquelas cruzes marcadas nas portas, e o Pepys simplesmente se recusou a sair do posto. Ele até mandou a esposa, a Elizabeth, por interior para ficar segura, mas ele continuou lá, circulando pelos estaleiros e pelos escritórios. A correspondência Bedre nessa época mostra um fatalismo super corajoso, um senso de dever que chega a ser meio assustador. Como ele justificava ficar. Numa das cartas, ele descreve as ruas vazias e um número de mortos subindo sem parar. E ele conclui que, se a vizinhança inteira estava sofrendo o golpe da espada, ele não achava que tinha o direito de reclamar se precisasse tomar o seu turno da pestilência. Olha o nível de dedicação. A máquina do Estado estava um colapso total.
Se os oficiais da Marinha também fugissem, a frota ficaria paralisada no meio da guerra holandesa, sem suprimentos, sem salário, gerando motins. Ele basicamente manteve a Marinha funcionando sozinho. Sozinho. E, como se a peste não fosse teste suficiente para o cara, o grande incêndio de Londres acontece logo depois. Outra catástrofe. E, de novo, ele não fica só olhando. Enquanto o fogo devorava as casas de madeira da cidade, o Pepys saca rapidamente que jogar balde de água não ia adiantar nada. Ele vai direto no rei e defende uma tática de guerra. Os aceros, né? Isso, criar aceros. Ele chama os trabalhadores dos estaleiros e manda demolir deliberadamente quarteirões inteiros ao redor do escritório da Marinha. Com isso, ele salvou não só o prédio, mas toda a inteligência naval, os contratos e os mapas. Ele era definitivamente o homem certo nas crises agudas. Mas é interessante notar que as catástrofes naturais não foram o que quase destruiu a vida dele. Ah, claro, a política. Sim. A verdadeira provação veio das engrenagens predatórias do parlamento e das cortes. Porque, conforme ele centralizava o poder e combatia o desperdício, ele ia cortando a mamata de pessoas extremamente influentes, sabe? Ele criou muitos inimigos. Muitos. Em 1668, ele teve que ir à Câmara dos Comuns para defender a Marinha contra vários inquéritos que iriam cabeças rolando por causa de uns fracassos militares recentes. E ele discursou sem parar por 3 horas. 3 horas? 3 horas, cheio de dados, números, registros perfeitos. Ele desarmou os críticos e salvou a pele de todos os superiores dele. Só que brilhar desse jeito atrai a atenção de inimigos que jogam sujo, né? O clima político na época era um veneno só. E é importante notar o contexto dessa época de forma bem objetiva para quem nos ouve, analisando como as coisas desenrolaram nas manobras daquele período. A Inglaterra estava imersa no infame complô papista. Uma época de pura histeria que afirmava que tinha uma conspiração católica gigantesca para assassinar o rei. Isso, e figuras de muito poder tentaram usar essa histeria para destruir rivais. O Lord Shaftesbury, por exemplo, acusou Pepys de esconder um altar e um crucifixo católico em casa. E o engraçado, para não dizer trágico, é que quando exigiram provas dessa acusação, a memória do Shaftesbury ficou convenientemente imperfeita, né? Bem conveniente. E a escalada dessa perseguição fica totalmente absurda quando aparece o coronel John Scott. O cara não era um militar sério. Era um golpista internacional com histórico de fraudes, vendendo terras falsas na América, sabe? Exatamente. E o Duque de York tinha mandado o Pepys investigar esse Scott. Aí o golpista se sentiu encurralado. Isso. Quando o Scott percebeu que ia ser pego, ele atacou primeiro. Ele forjou depoimentos dizendo que o Pepys estava vendendo mapas super secretos para o governo francês. E, baseada nas mentiras de um fraudador conhecido, a máquina do Estado engoliu seu melhor administrador. Inacreditável. O Pepys e um colega, o Sir Anthony Dean, foram jogados na Torre de Londres acusados de alta traição. E, gente, a analogia moderna para isso é muito clara. É como se um promotor público investigasse um líder de esquema de pirâmide e, antes de finalizar o caso, o golpista comprasse testemunhas para convencer o juiz de que o promotor é um espião. E manda ele para a segurança máxima. Exato. O Pepys teve que usar todo mundo para se salvar. Mandou o cunhado atravessar o Canal da Mancha como detetive particular para achar provas na França e desmascarar o Scott. E ele conseguiu limpar o nome. Conseguiu, mas o custo físico e mental foi devastador. E é aí que a gente chega na parte mais trágica desse registro íntimo que é o diário. Toda essa tensão, combinada com anos lendo e escrevendo sobre aquela luz fraca de vela, convenceu o Pepys de que ele estava ficando cego. De forma irreversível. Sim, em 31 de maio de 1669, com o coração partido, ele dita as últimas linhas do diário, dizendo que continuar seria, nas palavras dele, desfazer os olhos. Mas ele não ficou cego de verdade, né? Não. A ironia amarga é que os olhos dele só precisavam de descanso prolongado. Mas o diário já estava encerrado para sempre. E a tristeza não para por aí. Meses depois de parar de escrever, a Elizabeth, a parceira que passou por praga, fogo, falta de dinheiro e prisão com ele, pega uma febre e morre aos 29 anos. 29 anos. É de cortar o coração. Mas, paradoxalmente, esse encerramento abrupto é o que consagra o documento.
Porque, para a gente sentir o peso do que foi perdido quando ele parou de escrever em 1669, a gente precisa fazer um movimento inverso. Como assim? Sair dessas guerras navais grigantes, dos julgamentos por traição, da Torre de Londres, e voltar para o microcosmo absoluto dele. Ah, os primeiros dias, o diário. Isso. Voltar para a primeira semana de janeiro de 1660, quando o caderno começou. O país lá fora estava um caos. Generais marchando, parlamento travado, tensão pura. E onde estava o nosso Samuel Pepys? Num sótão minúsculo e congelante na rua X-Yard. Exato. Com Elizabeth e a empregada Jane. E aí que o diário brilha. É o momento em que a grande história colide de frente com a fragilidade doméstica, né? Logo no primeiro dia do ano, enquanto as facções ameaçam destruir a Inglaterra, o Pepys anota que a Elizabeth queimou a mão gravemente preparando uns restos de peru no fogo. É a vida acontecendo. Nos dias seguintes, ele relata que perdeu a hora do almoço e teve que comer pão e queijo velho, e que estava tentando aprender um jogo de cartas novo enquanto Londres congelava. Ele até vai num médico porque a ponta do nariz dele estava perigosamente inchada por causa do frio. Ele estava com medo de perder o nariz para o frio. Mas a obra-prima desse microcosmo rola no Dia de Reis, dia 6 de janeiro. Eles fazem uma festinha em casa, a irmã nele tira a fatia premiada do bolo e é coroada Rainha da Noite. E o prato principal é aguardado com uma atenção quase religiosa. O famoso pastelão de viado. O pastelão, que prometeram que era de carne de veado, um luxo que eles quase nunca podiam pagar. Aí eles cortam a crosta, servem todo mundo e vem a constatação deprimente. Não tinha luxo nenhum. Era um recheio duro e comum de carne de vaca, uma fraude culinária total. E essa sobreposição de escalas é a essência do porquê a gente continua lendo Pepys hoje. Ele dedica exatamente a mesma energia para descrever a queda de um governo e uma decepção no jantar. É genial. Na mesma página que ele reflete sobre o destino do Reino Unido, ele chora pela torta falsa. E isso força a gente a reconhecer a textura real de como a história é vivida. A tal da grande história, né? Isso. Os tratados, as revoluções, a economia, isso acontece nas praças públicas. Mas a condição humana é ditada por coisas muito menores. É o nariz gelado, a fofoca do escritório, o almoço ruim. Pois é. E apesar de tudo isso, das acusações do luto, ele sobreviveu e virou meio que o pilar intelectual da nação, sabe? Sim, ele não virou um cara amargurado. Foi eleito presidente da prestigiosa Royal Society, trocava ideia com Isaac Newton e virou o grande arquiteto da administração marítima. E ele sabia do próprio valor, tanto que dedicou os últimos anos para organizar a biblioteca dele. A Biblioteca Pepsiana. Isso, ele deixou em instruções legais blindadas para que os milhares de livros, e principalmente os cadernos codificados da juventude dele, fossem preservados intactos no Magdalen College, lá em Cambridge. Ele projetou a própria memória, né? Com a mesma obsessão com que auditava madeira de navio. Exatamente, garantindo que o futuro encontrasse ele exatamente do jeito que ele queria. O que joga pra gente uma reflexão bem provocativa pro final da nossa conversa. Se a gente olhar pro Pepys, fica claro que a parte mais fascinante, mais humana dos arquivos dele, não são os relatórios sobre as corvetas de guerra, mas a tal torta de vaca disfarçada de veado, as inseguranças de madrugada. As pequenas falhas, né? Isso. E se a gente imaginar que, daqui a 300 anos, algum historiador do futuro consiga quebrar a criptografia da nossa era atual, a nossa pegada digital, É uma pergunta assustadora. que vai oferecer um retrato mais genuíno de quem nós fomos, as nossas postagens super editadas sobre os grandes eventos políticos nas redes sociais, ou as conversas banais, cheias de erro de digitação, no grupo do aplicativo discutindo o que a gente vai pedir para o jantar. Fica aí a provocação sobre qual parte da nossa rotina o futuro realmente vai querer decifrar. Muito obrigado a quem nos acompanhou nesse mergulho de hoje e até a próxima. Até mais, pessoal. Foi um prazer.